gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Bom, gente, um prazer enorme estar aqui, agradecer ao pessoal da Náutica por essa oportunidade. Há muitos anos a gente tinha uma tradição de circuito de palestras aqui no Rio Boat Show e com pandemia, com isso tudo, parou. E eu espero que agora a gente possa voltar a ter esse espaço para falar um pouquinho de mergulho e juntar até mesmo a galera de mergulho nos nossos eventos, né? Então, a gente tem um papo hoje sobre turismo e naufrágio. Então, o nosso foco hoje é falar um pouquinho sobre os mergulhos em naufrágio com um viés mais turístico mesmo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui, ó. Quando a gente fala de naufrágio, seja por eventos históricos como batalhas, seja por rotas comerciais, seja por acidentes geográficos, a gente tem no mundo vários pontos que são extremamente concentrados de naufrágio. Alguns desses pontos estão em lugares de águas escuras, mas alguns desses pontos são verdadeiros paraísos para os mergulhadores. E aí eles viram um centro de atração para o mergulho e naufrágio. Entre eles, a gente pode falar, por exemplo, aqui no Brasil, Recife, Arraial do Cabo, a Ilha Bela, mas a gente tem outros, Flórida, né, o Cabateras, na Carolina do Norte, a gente tem Truck Lagoon, Biquíni, Mar Vermelho, temos uma série desses pontos. A nossa ideia hoje é mostrar um pouco sobre o turismo subaquático de naufrágio, mostrando alguns deles, não todos. Então a gente vai começar falando rapidamente do Mar Vermelho. Todo mundo sabe que o Mar Vermelho é um ponto muito legal de mergulho, mas ele tem uma coisa muito especial com os naufrágios. Por quê? Porque como ele era uma rota desde a época do Canal de Suez, acaba que você tem uma grande representação de naufrágios de todos os tempos. Então a gente pode falar de naufrágios da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Guerra do Yom Kippur e uma série de outros combates que passaram por essa região. Além de ser uma região muito acidentada. Então a gente também tem navios afundados que foram causados pela própria região, pelos recifes da região. Então a gente tem uma concentração muito grande de naufrágios e um conjunto de ilhas e recifes baixos na costa do Egito, que é conhecido como um dos paraísos de naufrágio. Entre eles estão 3, dentro do Mar Vermelho, dos considerados top 10 do mundo. Eu adoro essas coisas de top 10. Por quê? Porque gera mó brigalhada, né? Mas é uma brigalhada muito positiva, porque é uma brigalhada do coração. Você gosta mais de um, o cara gosta mais do outro, e a gente acaba falando sobre naufrágio com isso. Então, entre os 10 naufrágios reconhecidos como os mais legais do mundo, essa região tem 3. O Trisselgor e o Karnak, no Egito, e o Úmbria, que fica perto de Porto Sudão, mas também é ali dentro do Mar Vermelho. Então, é uma região muito rica, fora todos os outros navios. Aí, além disso, o que a gente tem? A gente tem o próprio Egito. Quer dizer, você não está falando só de uma viagem de mergulho. Você está falando de uma viagem de mergulho que vem com toda uma bagagem que a gente não precisa nem explicar, né? Quando a gente fala do Egito, a gente sabe que o Egito é um lugar maravilhoso, cheio de história para se contar. Então, a gente normalmente faz o Cairo e faz Luxor. Pelo menos nas viagens de mergulho, o pessoal já está uma semana no barco, tira uma outra semana para os passeios terrestres, né? E aí tem algumas coisas que não são mergulho, mas vale a pena. O passeio de balão, por exemplo, é absolutamente imperdível. Você atravessa o rio Nilo voando de balão no nascer do sol, e isso raramente a gente esquece. Isso bate com grandes mergulhos que a gente faz pelo mundo, né? Conhecer também o Vale dos Reis, onde estão os funerais do pessoal do local, as pirâmides, tudo isso é muito legal. Mas eu prefiro falar de naufrágio, né? Então, o que acontece? O que a gente tem dentro desse lugar? Um dos navios que está em praticamente todas as listas de naufrágio que você encontra dos top 10 do mundo é o Trisselgor. Por quê? Porque ele junta tudo que a gente quer em um naufrágio. É um navio muito grande, é um navio que está numa água de boa qualidade, uma água clara, com uma fauna extremamente variada e colorida, que é a característica do Mar Vermelho, e além de tudo, ele tem um grande carregamento. Então os navios de guerra, geralmente eles atraem muito a atenção
pelo carregamento. Por exemplo, eu estava conversando com alguns amigos aí que estão indo agora para Bikini, vão fazer uma expedição para Bikini. Bikini, os navios foram utilizados para fazer um teste nuclear. Então, eles foram esvaziados, porque eles queriam saber só o efeito da bomba sobre uma frota náutica. Mas quando você pega um navio desse que foi afundado em combate, ele está lotado de material de guerra. Então, dentro do Tristel Gore, por exemplo, a gente tem locomotiva, a gente tem caminhões, a gente tem moto, tem tanque, tanques com esteira, tanques de roda, além de munição, de muita coisa. Essa aí é a proa do Tristel Gore, né, onde normalmente os cabos de descida chegam, e eu sempre dou uma dica para a galera. Tristel Gore, como é um dos 10 mais frequentados do mundo também, tem sempre muito barco em cima dele. Então eu sempre digo para os mergulhadores, na hora que você for descer, memoriza o seu cabo. Se você é um guia de turismo, é um instrutor da escola, desce e bota uma fitinha no seu cabo, porque o pessoal com muita frequência sobe para o barco errado. Chega lá, tem um monte de cabo no mesmo lugar. Então essa é uma dica valiosa. É maior vergonha tu voltar para o barco errado, né? Às vezes nem te servem nada, né? Só porque você está de entrão no outro barco, né? Então volta para o seu. A locomotiva. E talvez uma das partes mais incríveis desse navio seja o primeiro porão, onde estão os caminhões e onde estão as motos. Corre por aí que são motos Harley Davidson. Não são, tá, gente? São motos inglesas que eram utilizadas na guerra. O Tristel Gore estava indo abastecer o exército inglês que estava lutando contra as tropas do general Rommel na África. Então ele estava entupido de material. E aí os alemães, nesse momento, a partir da ilha de Creta, eles já tinham conseguido aumentar o raio de ação dos seus bombardeios. Porque até então, esses navios parados na área de espera para atravessar o canal de Suez estavam protegidos dos alemães. Só que com esse aumento de raio que os ingleses não previam, esses aviões ingleses já chegavam nessa região. Eles estavam procurando um navio maior de transporte de tropas, não encontraram, e para ir não voltar com bomba para casa, viram um cargueirozinho parado ali, que não se dava muito, eram milhares de cargueiros como esse, resolveram jogar uma bombinha nele. Ora, como vocês viram aqui no croquis, todo estrago está sendo feito no porão de popa, né? Era um porão que estava cheio de munição e a bomba caiu exatamente ali dentro. Houve uma grande explosão e o navio foi imediatamente para o fundo. Só que nós estamos falando do início da Segunda Guerra Mundial. Muita coisa aconteceu depois. Muitos navios afundaram. Então, quando a guerra terminou, o Tristel Gore foi esquecido. Ele era um entre milhares de navios que foram afundados. E numa região que não tinha muita atividade de mergulhadores. Os portos eram os lugares que estava atividade de mergulhador. E aí o resultado é que ele foi abandonado lá. E ele foi relocalizado pelo Jacques Cousteau durante uma das suas expedições. E o pessoal adora dizer que o Cousteau achou o navio e manteve escondido, em segredo. Gente, se vocês olharem os equipamentos que o Cousteau usou para encontrar e marcar esse navio, vocês vão entender como é que o navio se perdeu novamente. E aí esse navio ficou perdido novamente até a década de 70. E aí é que começou a ter atividade de mergulho nele. Então ele foi muito bem preservado, ele foi muito pouco saqueado. Por isso ele é um navio tão fantástico, tá? Tem centenas de motos. E com a fauna do Mar Vermelho, que é uma fauna riquíssima, né? O segundo navio, esse aí é particularmente do meu coração, é o Karnak. O Karnak era um daqueles veleiros da corrida do chá, que faziam a rota do chá. E ele é um irmão gêmeo do nosso Buenos Aires. Então o Buenos Aires, que está aqui na Ilha Rasa, o Karnak era um irmão gêmeo dele, só que está muito mais inteiro. É um navio absolutamente fantástico, tá? Por uma coincidência, esse navio é do meu coração, e esse croquis é de minha autoria. Eu não faço normalmente croquis dos navios do exterior. Eu deixo para cada um da sua região. Mas, infelizmente, os croquis desse navio eram péssimos. Esse navio merecia alguma coisa muito melhor. Aí eu fiz como uma questão de carinho para ele, tá? O lugar é incrível. Toda a coberta do navio é cheio desses peixinhos que eles chamam de glass fish. Então você entra no meio com a luz batendo nesses peixes e é fantástico. É literalmente alucinante.
Aí está a hélice dele. Quem já foi na hélice do Buenos Aires sabe que a hélice do Buenos Aires ela tem um perfil meio quadrado, né? Vai conseguir ver aqui que ele tem o mesmo padrão. Até uns anos atrás ainda existiam as janelas traseiras, mas elas caíram mais ou menos há uns 10 anos atrás. É mais ou menos como o Buenos Aires. Até a década de 90, o Buenos Aires tinha janelas traseiras lá na polpa a 40 metros. Depois elas caíram, infelizmente, né? Esse é um dos problemas do naufrágio, né? Eles vão desmontando com o tempo, mais ou menos ao mesmo tempo que a gente vai desmontando. É meio triste olhar aquilo e você lembrar que o seu joelho também já foi melhor, né? Que o tornozelo não doía tanto. Aí seria a proa do navio, onde saía o mastro de proa. Esse mastro de proa ele quebrou no Buenos Aires, quebrou em cima da ilha. Aí fica só o buraquinho, então esse é o bico de proa chocado nos recifes. Tá? É bem legal. Olha só, todo o interior do navio sempre com muitos peixes, muito colorido. Bom, uma passagem rápida, como eu tinha prometido. E eu queria falar de um outro lugar agora, que é especial por um outro motivo. É considerado a revanche de Pearl Harbor. Truk Lagoon é uma base japonesa na Micronésia. Fica mais ou menos ali entre Japão, Filipinas, naquela região ali. Era a principal base japonesa fora do território japonês na Segunda Guerra Mundial. E ela concentrava a distribuição de carga para toda a região do Pacífico. E aí, o que aconteceu? Esse atol, ele era muito bem protegido porque ele só tinha 2 canais viáveis para os navios grandes. Então, os japoneses usavam redes para fechar esses canais. Então, isso impedia a entrada de um submarino. E dentro, naquelas ilhas ali, você tinha a base de avião, de submarino, de couraçado, todas as bases de apoio para os navios que se reabasteciam aí. É assim o atol. E aí o que aconteceu? Os americanos resolveram atacar. E dentro desse atol tem mais de 60 navios afundados. Então isso acabou gerando um grande polo para a indústria do turismo de mergulho. Só que como é muito longe, a gente só tem 3 operações regulares atuando em Truk Lagoon. E eu considero isso uma dica muito valiosa, galera. Por quê? Existem 2 living aboards, o Thorfinn, que é bem famoso, ele não navega mais, ele fica parado. E aí você sai do Thorfinn em voadeiras para fazer o mergulho. Essa é uma operação. A segunda operação é a partir de um resort que tem na ilha, utiliza aqueles barquinhos ali que você está vendo de madeira, e eles vão cruzar o atol para te levar para o mergulho. E a terceira operação é o Odyssey. Se vocês quiserem ouvir um conselho de um amigo, não poupe dinheiro nessa hora. Faça o Odyssey. O pessoal que tenta poupar dinheiro em Truk Lagoon pode estar se arriscando muito. Para vocês terem uma ideia, Truk é o tipo do lugar que se eu matar alguém na vida e eu quiser me esconder, é para lá que eu vou. Então, quando você chega de avião, o pessoal pega você no hotel, num ônibus, uma van com as malas e um carro de polícia te acompanhando até você entrar no hotel. A porta do hotel tem guarita com guarda armado. E não tem luz durante todo esse trajeto. Num dos dias que eu saí para passear, eu vi uma barca da Segunda Guerra de desembarque e resolvi visitar. E perguntei para a moça assim, como é que eu faço para chegar naquela barca? Ela falou, não vai não, moço, não sai do hotel não. Esse é o nível. E eu estou dizendo isso porque tem muito mergulhador que, para economizar, fica num hotel no centro da cidade, que o pessoal chama de amarelinho. E já houve muito problema lá. Então você já está gastando muito dinheiro para ir para o outro lado do planeta. Gasta um pouquinho mais e fica no Odyssey. Porque o Odyssey também tem alguns perigos a bordo dele. Mas são perigos diferentes. Por exemplo, quase todos os dias, depois do almoço, eu mergulhava passando mal. Esse é um dos perigos graves do lugar. Tá? É muito confortável. Esse barco foi eleito 3 vezes o melhor living aboard do mundo. Hoje eu acho que já existem até living aboard melhores, mas ele é muito confortável, uma comida de excelente qualidade, cada dia comida de uma nacionalidade diferente. Então o risco que você corre lá é de engordar, mas é só esse o risco. E você acorda em cima do naufrágio.
E aí vem o segundo risco, que é o da preguiça. Porque quando você sai do hotel, gente, você navega às vezes 1 hora numa baleeira que bate, porque às vezes tem vento, para subir de equipamento numa escada que não é das melhores escadas. A gente reclama às vezes de operação no Brasil, a operação lá não chega nem aos pés do que a gente tem aqui. Esse barco, você acorda em cima do naufrágio. Você, depois do almoço, está em cima do naufrágio. Então você aproveita muito mais. Aí, ó, o barco tem um espaço super amplo, como quase todos os living a bordo. Tem um barquinho de apoio ali de alumínio com motor de centro. Esse é o barco de apoio. E ele tem elevador para você sair da água. Tá? Elevador para sair da água. Aí eu fiquei pensando, eu não preciso disso. Eu sou Maurício Carvalho. Só porque eu estou velho, eu vou usar elevador? Aí eu ia para a academia antes da viagem e malhava 350 no leg press. Falei, eu vou mostrar para esses caras que eu não estou tão velho assim não. Todos os mergulhos de dupla, né? Aí cheguei em Trunk Lagoon, o cara explicou como é que era, acabava o mergulho, você ia para o elevador, subia e chegava na plataforma. Eu falei, eu não preciso de elevador. Vou mostrar para esses caras quem é quem aqui. Primeiro mergulho de dupla, nadadeira no pulso, não preciso de ajuda. Fui para a escada, uma escada ótima, aliás, tá boa pra caramba a escada. Meti a mãozão na escada, o cara gritou, não precisa, tem um elevador. Eu falei, que elevador, rapaz? Sou Maurício Carvalho, você não me conhece. Subi a escada com orgulho, me sentei no banco, bufando um pouco, mas disfarçado, né? Como quem diz, missão cumprida, certo? Esse é o primeiro mergulho. Agora eles sabem com quem que eles estão lidando. Aí no segundo mergulho me passou o seguinte na cabeça. Eu sou instrutor de mergulho. Eu também preciso saber como funciona um elevador. Faz parte, é questão de experiência na vida, né? Falei, não, sem preconceitos. Vou usar o elevador. E aí eu usei. E nunca mais eu pisei na porra daquela escada. Aliás, escada de barco de mergulho devia ser proibida. Devia ser sempre elevador. Porque, vou te contar, é muito confortável. Reparem o mar agitado. Detesto trabalho difícil. Ali embaixo é uma barra de descompressão que eles colocam a 6 metros com cilindro e ar disponível, tá? Aí você vai até o elevador, é bem grande, cabe você, as nadadeiras. Você sobe ali, quando o cara te vê ali, ele aciona o botãozinho lá em cima e você, como por milagre, sai da água. Vida dura, né, gente? Então, assim, o Odyssey tem perigo? Tem. Você ficar mal acostumado. Esse é um dos perigos que ele tem. Aí vocês estão vendo o Odyssey parado, e se você olhar o lado esquerdo dele, vocês vão estar vendo a sombra do Rio de Janeiro, Maru, a 30 metros de profundidade. Então é um local de águas muito claras e com navios absolutamente incríveis, no meio de um atol na Micronésia. Então tudo de bom. O Odyssey não fica no hotel, tá, gente? Ele sai para navegar e ele só volta no último dia, quando eles recomendam que você alugue um quarto, fique no hotel até a hora do seu voo. Eles mesmos não querem que você fique circulando pela cidade. Isso daí é uma base japonesa, uma laje de mais ou menos 70 centímetros de espessura. No terceiro andar do prédio, uma bomba americana perfurou 3 lajes assim, e destruiu a base de comando da ilha. Truk é tão pequena que não cabia um aeroporto. Então os japoneses tiveram que aterrar para fazer um aeroporto. Tá? Aí, ó. Essas são as fotos da inteligência americana antes do ataque. E aí a força-tarefa, né, em fevereiro de 44, essa força-tarefa 58, partiu para lá com vários porta-aviões, navios de combate, para que os navios que fugissem do atol também fossem afundados, foi o que aconteceu. Eles começaram destruindo os campos de aviação, então eles destruíram centenas de aeronaves no chão, e depois eles passaram a fazer o que a gente chama de tiro ao pato. Então os navios navegando dentro do atol, e eles foram afundando esses navios um a um.
Se você vê uma imagem de um navio sendo atacado por um avião, provavelmente foi feito em truck. A gente às vezes vê em documentários, enfim, a gente vê em truck. Aí, ó, o momento da explosão. Mais uma explosão. A principal frota de transporte do Japão, esses riscos brancos são os torpedos, tá, gente? Elas têm sempre no final Maru. São Francisco Maru, Rio de Janeiro Maru, Santos Maru, Cabo Frio Maru. E significa que era um navio de transporte. 3 áreas principais, onde estão os principais naufrágios da região, que eram as áreas de abastecimento de avião, de submarino e de couraçados. E aí você tem a grande vantagem, e é isso que eu queria falar com vocês de mais importante hoje. Você tem uma grande biodiversidade, você tem um cenário múltiplo, porque você tem Recife, você tem peixe grande, peixe pequeno, muita história. Então a gente no caminho, a gente parou em Pearl Harbor e foi visitar Pearl Harbor, quer dizer, que faz parte dessa história também. E permite um planejamento prévio. Então você pode definir o que você quer ver em cada mergulho. Eu quero ver o canhão, eu quero ver a motocicleta, eu quero ver o trem. Você define. Naufrágios permitem isso, né? Tem um roteiro. Mas isso também te cobra algumas coisas importantes. As condições locais do mar. Então, por exemplo, aí é um paraíso. Mas, por exemplo, Scapa Flow na Escócia, a temperatura da água, normalmente, para você conhecer a frota alemã, é em torno de 6 a 7 graus. Então já não é tão agradável assim. As características técnicas do naufrágio, se está fundo, se está desmontando, a segurança na atividade e a infraestrutura que tem no local. Então, truck, você está a 30 horas... Desculpe, falei besteira. Você está a 30 horas do Brasil, né, de avião, e você está a 3 horas de avião de um hospital de grande porte. Quer dizer, isso deve sempre contar para a segurança. Não dá para ficar bobeando, né? Para vocês verem que não deixa a desejar nada em relação à fauna marinha. Mas é lógico que o quente lá são os naufrágios, né? A fauna, ela só vem a acrescentar. E aí você tem uma quantidade enorme de navios que podem ser penetrados, embora as condições já estejam bastante complexas em alguns deles. Canhão em praticamente todos os navios. Isso é 50 metros de profundidade, tá, gente? Então, olha que incrível o cenário. E aí um dos navios que está entre os top 10 do mundo também é o São Francisco Maru. O São Francisco Maru ele vai de 50 a 60 metros mais ou menos. Então ele foi muito pouco pilhado. Praticamente tudo que estava nele ficou no fundo. Então ele tem canhão de proa, é bem legal. Agora voltou a passar. O canhão de proa é bem legal. Os tanques que estão no convés são tanques japoneses de pequeno porte. Você fica imaginando como é que cabia 3 pessoas ali dentro. Não são tanques muito grandes. Isso tudo é 50 metros com luz natural, tá, galera? Eles têm lá trimix, eles têm nitrox. Todos os mergulhos são feitos de nitrox. A gente fez todos os mergulhos de dupla também para poder ter um conforto maior, não ficar se preocupando com ar. Os mergulhos eram para não ser descompressivos, mas desde o primeiro a gente pagou descompressão de no mínimo 10 minutos. E eles não se importam. Desde que você saiba o que está fazendo, eles ficam de olho. Você vê que a tripulação é atenta. Se ele vê que você sabe atuar, que você sabe o que você está fazendo, eles deixam você se divertir. Isso para mim é incrível. Então, você tem os caminhões. O Rei Maru era um navio de apoio a submarino, gente. Ele até hoje ainda tem escrito no casco. Ele está de lado. E aí você tem periscópios. Isso aí são os periscópios para substituir no submarino. Ó. A cabeça do periscópio ali. Ó. Ele tinha torpedos. Os torpedos japoneses, eles eram feitos com um cilindro de ar comprimido de 7.000 libras. Então ele era tipo um jato de ar. No ano de 2000, um deles explodiu. Foi ouvido fora d'água, a explosão dele. Mas quando eu estava lá, nenhum explodiu não, tá? A gente também passou bastante cuidado perto deles. Tá? Olha aí, ó, os motores. O Fujikawa Maru, ele era um navio de apoio a aeronaves.
Então, simplesmente, no fundo do porão dele, você tem Zero da Segunda Guerra Mundial. Então, você consegue sentar dentro da cabine de um Zero, um dos mais icônicos caças da Segunda Guerra Mundial. Os navios estão bem inteiros. Aí, ó, canhão e a fauna maravilhosa. Uma coisa que chama um pouco a atenção em truck é que em todos os navios você tinha muita munição, em todos eles, de munições de coisas diferentes, né? Ó, o Nipo Maru é considerado também um dos melhores do mundo. Ele também tinha tanque dentro dele, também tinha caminhão, muita munição, como eu falei para vocês. Aquela peça ali, para quem não conhece, é um telêmetro. O telêmetro é como se fosse um sistema de lente para acertar o ajuste de tiro dos canhões. Ele é um tubo para visualizar das pontas e acertar o tiro. É uma peça bem icônica aí. Máscaras em todos os navios. Os japoneses acreditavam que os americanos usavam gás. Isso era passado para os soldados japoneses, que os americanos eram cruéis e sempre usavam gás. Então eles não se afastavam das máscaras de gás jamais. Tá? Temos alguns navios de guerra lá, como o Fujitsu. Esse é um destroyer japonês. Dentro do atol são dois, é esse o White. Temos a oportunidade de mergulhar num submarino. Esse submarino, na década de 60, o pessoal começou a tirar ossos de dentro dele. E para a região shintoísta, isso é muito grave. Então eles soldaram as escotilhas para que mais ninguém mexesse nos ossos. Mas você consegue mergulhar por todo o submarino. A torre de comando, o hélice, aquilo ali é uma parte do tanque de lastro, as escotilhas. Essa escotilha que está aberta, ela está para um compartimento que está estourado, então não leva para lugar nenhum. E aí, o que eu sempre falo para o pessoal é que naufrágio tem roteiro. Estuda antes de mergulhar em naufrágio, você vai aproveitar muito mais. Por isso que eu digo que um curso de mergulho em naufrágio faz com que você aproveite todos os seus mergulhos. Se você pegar as páginas de internet que falam de Truck Lagoon, em quase todos os navios, vocês vão ler que houve uma tentativa de resgate. São encontrados os cabos de aço para tentarem tirar o navio do fundo. O japonês devia ser ruim pra caramba, porque eles não conseguiram tirar nenhum, né? Os cabos de aço que eles se referem, galera, são esses aqui, ó. Eles eram usados para evitar as minas magnéticas. Então você vê em quase todos os navios, você vê um apanhado de cabos de aço em volta do casco. Mas isso era parte do sistema de defesa do navio, todos os navios tinham. Então quando você estuda, você chega no lugar mais preparado para ver o que é mais interessante, para ver o que é diferente. E isso vale muito a pena. A gente tem aviões também lá. Esse aí é o Bat Bomber, bem famoso. Foi nesse modelo que o almirante Yamamoto foi morto. Ele estava indo para Nova Guiné quando foi alcançado por alguns aviões americanos e mataram ele ainda durante o voo. Uma bala atravessou ele durante o voo. Mas você consegue mergulhar nesse avião. Esse caiu aterrissando. É um belo mergulho. E aí, se você conhece um pouquinho da cabine, se você parou para estudar como é que era o navio, você vai reconhecer as peças lá dentro, é bem legal. Isso é a metralhadora lateral, o ponto da metralhadora lateral. Os motores estão caídos bem à frente do navio, do avião. Conforme ele bateu, os motores foram ejetados para frente. E aí você tem condição de usar o trabalho que foi feito no roteiro. E eu sempre digo que a gente pode estar sempre aperfeiçoando. Então, por exemplo, na internet você vai encontrar o croquis da esquerda disponível. É um croquis do Rio de Janeiro Maru. Com as observações que a gente fez lá durante os mergulhos, a gente gerou o croquis da direita. Então, por exemplo, por onde eu vou passando, eu procuro ir melhorando os croquis que estão lá. Sempre, obviamente, citando o autor e dizendo que aquilo é uma adaptação. Tá? E isso é muito legal. Não dá para mergulhar em todos os navios e ficar retornando para atualizar os croquis. Mas é um início de trabalho que alguém pode fazer essa atualização. Aí o casco ó, já está bem complicado. E várias partes balançando. Então a penetração depende de você saber fazer uma avaliação se é segura ou não.
a hélice do Rio de Janeiro Maru. E aí, com todo o estudo que eu fiz lá, eu consegui descobrir por que o Japão perdeu a guerra. Eu sou estudioso da guerra, né? Mas eu consegui realmente perceber como é que é. Muita gente acha que foi uma bomba nuclear, mas eu tenho certeza que não. O que acabou com a guerra foi cirrose hepática. Gente, em todos os navios, a quantidade de garrafa é gigantesca. Por quê? Porque nessa época se reaproveitavam os cascos. Então, os navios chegavam com garrafa cheia e iam embora com garrafa vazia. Mas garrafa era em todos, mas é impressionante. Não tem um navio que você entre e que não tem um porão inteiro coberto de garrafas. Era muita cerveja e saquê, gente. Não tem guerra que se limite a isso, né? Navios foram explodidos, receberam bombas. Como é que você pode garantir a segurança no mergulho? Só conhecendo um pouco da estabilidade dos naufrágios. Só tendo participado de treinamentos que te digam o que você tem que prestar atenção para ter certeza que o navio não vai cair em cima de você. Ó, munição, como eu falei, e bebida tinha em todos eles, ó. As famosas metralhadoras japonesas, você encontra elas no fundo, com os seus pentes de bala, granadas, espoletas. Lembrando que tudo isso aí tem cargas perigosas. Por exemplo, lá estão o navio que dava apoio ao maior encouraçado da época, que era o Musashi. Olha o canhãozinho dele ali, ó. E olha a balinha dele. Essa bala é mais alta do que eu, tá? Eu sei que isso não parece grande coisa, mas é grande, tá? E ela está lá no fundo. Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado, porque tem muito material bélico perigoso. Você não pode correr risco. Na penetração, principalmente, você tem que saber onde é que você está indo. Muitas partes já estão desabando. O problema é que eu falo isso e fica parecendo que é um negócio perigosíssimo, né? Não é, galera. Mas é o meu papel como instrutor alertar vocês de possíveis riscos. Então, para tirar um pouco dessa impressão, eu queria convidar vocês a fazer uma rápida penetração no Shinkoku Maru. Vamos ver como é que funciona? Eu acho que eu preciso de você colocar na posição do mouse agora. Isso. Curtam aí. Pode botar o som até um pouquinho mais alto, tá? Os meus amigos aí que estão com papelzinho, é a hora que eu preciso da ajuda de vocês, tá? Chamar a atenção de vocês que é uma filmagem contínua, tá? Sem interrupções.
agora que o guia está virado de barriga para cima. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. E é assim uma penetração em Truck Lagoon. E aí, gostaram do passeio? Levanta a mão aí quem queria estar nesse mergulho aí. Que lindo. Fale. É disso que a gente vai falar agora. Moçada, vocês não perceberam que isso foi uma tremenda de uma roubada? Antes da palestra, eu distribuí uns cartõezinhos para uns amigos e pedi que eles me ajudassem nessa palestra. A primeira, eu queria que vocês me dissessem, antes do colega falar, quanto tempo de penetração vocês acham que aconteceu? Vocês viram que era contínuo, né? Filmagem sem corte. Quanto tempo vocês calculam de penetração? 6 minutos? 2 minutos? 2? Você era o primeiro a morrer. 2 minutos de penetração? Gente, qual dos meus amigos aí estava com o cartãozinho do tempo de penetração? Quanto, querida? 8 minutos e 50. Na verdade, dá 9 minutos. 9 minutos de penetração. Para você pareceram 2. Tá? Vocês saberiam me dizer quantas vezes o mergulhador, é chute, claro, mudou de direção lá dentro? Ou vocês não marcaram o caminho? Alguém quer dar um chute? Quantas vezes ele mudou de direção? 5. 12. Tá bom de olho. Quem estava com esse cartãozinho aí? 11 vezes. Então 12 tá bom pra caramba. Vocês perceberam quantas vezes ele mudou de nível dentro do navio? Subiu ou desceu e tal? Alguém contou? 6. Quem pegou isso aí? 8 mudanças de direção. E finalmente, quantos erros na técnica de mergulho e naufrágio ele cometeu? E o idiota que estava atrás dele filmando junto, tá? Quem sabe me apontar um erro que vocês observaram? Não tinha cabo, certo? Vocês viram que era o primeiro mergulho da viagem? Eu estudei o navio antes, mas vocês acham que eu decorei a planta do navio? E o imbecil estava atrás. Sem cabo, o que mais? Roupa. Mas aí era o joelho dele, né? Eu estava de roupa completa, mas era o joelho dele. Sem roupa, o que mais? Um cilindro só, redundância nenhuma. E a mangueira dele? Vocês viram a mangueirinha dele, que maravilha? Uma coisa amarela que era pendurada assim. Mais amarelo que isso, só a nadadeira, né? Que eu não descolava dela, porque se eu perco o desgraçado, eu nunca mais saio lá de dentro. Né? Lanterna, vocês conseguiram perceber quantas ele tinha? Uma. Né? Mas, pelo menos, vocês devem ter percebido quantas vezes ele olhou para trás para ver se eu estava bem. Nenhuma! Puxa vida, como vocês são observadores. Galera, brincadeiras à parte. O que é que eu queria chamar a atenção? Não existe nada de um naufrágio que vale a pena você não voltar para contar. 10 minutos de penetração, 11 mudanças de direção, 4 mudanças de nível, e nada disso foi feito.
Esse cara nunca tinha mergulhado com a gente. A gente caiu a primeira vez, ele falou, vou mostrar um negócio legal para vocês. Foi isso que ele mostrou. Atrás de mim tinham mais 5. Eu conseguia sempre olhar o meu duplo. Eu continuava filmando e olhava o meu dupla. E eu sabia que meu dupla estava olhando os outros. Mas vocês viram a quantidade de sedimento o tempo todo? Um sedimento que você não impede, porque ele vem do teto. Então a água poderia ter ficado turva a qualquer momento nesse labirinto. Isso foi uma tremenda bobagem, galera. Sabe aquele cara que se achava o máximo, que malhava com 350 de leg press para que ninguém pensasse que ele era um péssimo mergulhador? Fez uma tremenda de uma titica. Vocês têm que estar atentos a isso. Ninguém substitui conhecimento. Nenhum guia de mergulho substitui conhecimento. Um guia como esse, e ele não era uma má pessoa, é um cara que não teve muito treinamento e que está muito preocupado em que você goste do mergulho para ele receber uma boa gorjeta no final. E aí ele quer fazer um negócio sensacional para você. Só que o negócio sensacional pode ser como esse mergulho que foi extremamente perigoso. Por sorte eu estou aqui para contar para vocês. Sem vergonha das bobagens que eu faço, porque eu nunca tive. Mas para que vocês fiquem atentos. Mesmo quem se acha experiente, quem já fez muitos mergulhos, pode fazer bobagens como essa. E eu não quero que vocês façam isso. Então lembre-se, não deposite a sua vida na mão de ninguém. Adquira os conhecimentos que você precisa para que isso não aconteça com você. Primeiro mergulho, gente, ele nem sabia se a gente mergulhava bem. Eles deram o sininho do duplo para a gente porque a gente pediu, a gente caiu na água e a gente se virou. Depois disso, eu me recusei a seguir ele. O capitão do navio ficou muito cismado com isso e veio me perguntar várias vezes o que tinha acontecido. Eu não falei para não queimar o cara, disse apenas que eu não estava combinando com o tipo de mergulho que estava sendo proposto e deixei meio quieto. Mas é muito risco. Vocês sabem que nós já perdemos 2 colegas de uma caverna do México. E o motivo foi exatamente esse. Eles foram atrás do guia, o guia se perdeu e ele e a esposa faleceram. Nada justifica isso, galera. Nem a experiência, nem você achar que mergulha muito, nada. Toda a brincadeira que eu fiz com vocês desde o início, de que eu era bonzão, que eu me garantia na escada, é porque esse diabinho que fica no ombro da gente tem a mania de falar essas coisas pra gente. Vai que você é bom, vai que você se garante, vai que você já fez coisa pior. Mas ele é um diabinho. Às vezes ele bota a gente na roubada. Tá bom? Então, que fique isso com todo carinho. A gente tem outras expedições programadas para naufrágios sem entrar em roubada. Mas, acima de tudo, eu recomendo o curso de mergulho e naufrágio. Ele prepara você para, mesmo quando você faz uma bobagem, você conseguir sair. Aí você pode dizer, bom, então acabou, né, Maurício? Não. Lembra que eu falei que o instrutor estava de barriga para cima? Lembra que eu escrevi assim, olha a saída aí? Ele virou de barriga para cima e fez esse sinal para mim. O que vocês entenderiam? Sai. E aí eu saí, porque só dava para passar um de cada vez, certo? Eu saí e, como vocês viram a filmagem em volta ali, fiquei esperando eles. E eles não saíram. Eu dei uns 5 minutinhos e eles não saíram. Aí eu enfiei a cabeça de novo no buraco e não vi ninguém. O que você pensaria? Alguém ficou preso, voltaram para soltar. Eu fiz todo o caminho de novo sozinho. E não encontrei ninguém lá dentro. Burrada número 2. Quando eu voltei, eu percebi que aonde ele tinha parado e feito sinal para mim, tinha um corredor em frente. Saí do naufrágio, subi pelo convés e fui seguindo as bolhas por cima. Nem o cara que estava atrás de mim não percebeu que eu sumi. Ele continuou junto com o guia, continuaram a penetração e saíram lá na frente. Então, queridos, juízo. Treinem, se aperfeiçoem, porque o diabinho está sempre no ombro da gente ali, falando uma bobagem para a gente. Eu espero que isso sirva de lição. Agradeço muito a paciência de vocês. Espero ter ajudado. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Obrigado ao pessoal da equipe também. Quem tiver interesse no curso de naufrágio, eu tenho material aí para distribuir para vocês. Valeu, bem, gente. Obrigado, uma boa noite. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro.
com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.